Agora, já a qualitativa vale para qualquer projeto, de qualquer complexidade, e deve ser feita. Se você permite aceitar a minha opinião pessoal, ele é um dos processos que eu jamais deixaria de fazer. Ele é simples, é barato e é muito eficiente. Eu levantei os ciscos, eu identifiquei os ciscos no processo anterior, e agora você vai pegar cada um desses ciscos e vai chamar uma equipe de especialistas das mais diversas áreas, pessoas interessantes da sua empresa e que conhecem a empresa muito bem, conhecem aquele tipo de projeto, conhecem aquele tipo de cliente muito bem, né? Diga-se de passagem. E vai olhar para cada um desses ciscos que você levantou e vai falar a probabilidade desse risco virar um problema. E essa probabilidade não é um número, 3, 7 ou 8, mas sim insere-se, por exemplo, 3 níveis, considerando aí o máximo, que são eles, o pequeno, o médio e o grande. E aí você vai olhar a probabilidade do projeto atrasar, e podemos considerar que ela é pequena. Nesse sentido, podemos fazer uma outra questão. Qual é o impacto se o projeto atrasar? Então, se o projeto atrasar, o cliente não vai aceitar. Daí, o impacto é grande. Então, eu tenho uma probabilidade pequena e um impacto muito grande. Um impacto grande com impacto pequeno resulta em médio, em sua relevância de severidade, importância e magnitude. E é isso que a gente tem que calcular. Para cada um dos ciscos, a gente vai calcular a severidade dos ciscos, que nada mais é do que a multiplicação. Falo multiplicação entre aspas, porque estamos falando de algo que é qualitativo, entre a probabilidade e o impacto. Pode dar pequeno, médio ou grande, de acordo com a probabilidade de impacto que você colocou, que você inseriu. Se os dois forem grandes, a severidade é grande. Se o deixou pequeno, a severidade é pequena. Se for grande ou pequeno, a severidade então é média. Então bastam, na verdade, né, esses 3 níveis para essas 3 questões, para essas 2 parcelas da conta, que são elas, probabilidade de impacto e para a severidade. Com essas variáveis, chegando na severidade, você de fato vai conseguir dar prioridade. Os ciscos têm a severidade alta, merece uma atenção especial. Os ciscos que tiverem uma severidade baixa podem ser ignorados, digamos assim, por enquanto, pois daqui a pouco nós vamos tratá-lo da maneira adequada. Então, é uma análise simples, é uma análise rápida e é uma análise muito efetiva para a gente, de fato, priorizar e olhar para aqueles riscos que são muito severos, ou seja, que têm uma chance grande de acontecer e que, se acontecerem, vai ser muito impactante para o projeto. Uma vez que eu já tenho identificados os ciscos e já tenho uma análise qualitativa dos ciscos, a próxima fase aqui, o próximo processo que eu vou ter que conduzir, é planejar as respostas aos riscos. Digamos que eu disse o seguinte: olha, para a construção de uma determinada hidrelétrica, há um risco aqui que tem de não ter água, por exemplo, o suficiente para gerar a eletricidade ao longo do ano. Neste contexto, qual é a probabilidade disso acontecer? Aí podemos colocar algumas questões pela região, pelo tipo de rio. Eu acho que a probabilidade é média. E qual é o impacto de não poder gerar energia ao longo do ano? Aí vejamos, pelo investimento pretendido aí com a hidrelétrica, se não gerar energia a 100% no ano, a gente vai ter prejuízo. Então o impacto é muito grande. E aí, neste caso, o médio com o grande, podemos entender que o grau de severidade é grande. Se a severidade é grande, ela merece, no caso, uma ação para diminuir a chance desse risco de fato acontecer e vir a se tornar um problema. Então, eu vou tomar ações para evitar que isso aconteça.
Mas como eu faço? Você não controla a chuva? Claro, você não controla a chuva, mas você pode, inclusive, avaliar se vale a pena ou não a execução do projeto. Então, você pode, antes de tudo, executar algumas ações, estudar com mais profundidade a ação do rio ao longo do ano para saber se, de fato, isso pode acontecer. Ou então, aumentar o reservatório do rio, né? Para que no período de cheia, ele absorva mais água, então não vai faltar água aí no período da seca. E é uma forma de diminuir a probabilidade desse risco, na verdade, a virar um problema. Então, eu tenho ações das mais variadas que podem ser desenvolvidas. E aí, essas ações de resposta, normalmente, têm a ver, quando a gente fala de riscos, com 4 possíveis tipos de resposta. O primeiro tipo de resposta é aceitar o risco. Eu posso simplesmente falar, normalmente para os riscos de severidade baixa, eu aceito. Então, olha, existe uma probabilidade de alguém da equipe sair. Qual é a probabilidade de alguém da equipe sair? Pequena. Qual o impacto de alguém sair da nossa equipe? Pequena. Então, até aí, vamos dizer assim que está ok. Então, eu vou aceitar isso. Se acontecer, a gente vê o que a gente faz. Eu não vou me planejar antes. Eu não vou investir em tempo ou dinheiro para fazer isso. É basicamente aceitar. A segunda probabilidade de resposta a riscos, eu posso transferir o risco. Então, por exemplo, eu vou construir a hidrelétrica e eu vou contar que não vai faltar água, por exemplo. Mas eu vou contratar uma seguradora para que ela vai pagar para nós nos períodos em que eu não conseguir gerar eletricidade por falta d'água. Claro, se isso for possível, né? E a seguradora vai garantir que eu não vou ter prejuízo por falta d'água. E eu vou transferir o risco, né, por falta d'água para a seguradora. É lógico que, neste caso, existe um custo associado. Toda ação associada ao risco tem um custo associado também, mas é um custo que eu vou considerar no meu projeto e que, na verdade, alguns consideram que é mais interessante do que o custo do problema que o risco pode gerar. Então, eu posso aceitar o risco, eu posso transferir o risco e eu também posso evitar o risco, que é uma ação mais rígida, mais firme e que eu posso fazer. É simplesmente falar, olha, eu vou construir uma casa e eu aceito tudo que vocês combinaram, só que eu não vou fazer o acabamento. Ah, mas por que você não vai fazer o acabamento? Porque o risco de eu ter prejuízo com o acabamento, ele é muito grande. Então, eu prefiro simplesmente não fazer. Então, eu evito o risco. Eu simplesmente falo, esse risco é um risco muito alto para mim e eu não quero fazer. Então, você comunica ao seu cliente que até aquele ponto do escopo você vai. Aquele outro ponto do escopo você não irá fazer, porque o risco é muito grande. Então, você simplesmente elimina a possibilidade daquele risco virar um problema de fato. E isso é evitar. E o último fica no meio termo aí, que não é tão permissivo quanto aceitar e não é tão rígido quanto evitar, que é o mitigar. O mitigar, ele atua em algumas das seguintes possibilidades. Ou é tentar diminuir a probabilidade de o risco virar um problema, ou é tentar diminuir o impacto se o risco virar de fato um problema. Então, como é que eu vou diminuir a probabilidade de falta d'água na hidrelétrica? Aumentando a represa. Então, eu estou mitigando o risco através da diminuição da probabilidade da falta d'água. Tentar diminuir essa probabilidade. E como é que eu vou diminuir o impacto de faltar água em um determinado período do tempo? Se eu considerar que a minha hidrelétrica tem que trabalhar em 80% da sua capacidade, eu posso criar uma outra questão. E se eu conseguir provar que o custo-benefício da hidrelétrica vale a gente trabalhar
em 80% aí da sua capacidade. Então, nesse caso, ok. Então, não é um problema se ela, em algum período do ano, trabalhar em 100%. Então, aí eu vou ter que fazer custo-benefício baseado em 80% e não mais em 100%. Então, a probabilidade, nesse caso, eu posso mitigar essa probabilidade ou o impacto. Portanto, você pode mitigar qualquer um dos dois. Então, neste contexto, mais uma vez, são 4 possíveis respostas aos riscos, e é isso que eu vou ter que planejar. Ou eu aceito o risco, aí eu não faço nada, ou eu transfiro o risco, aí eu faço um contrato para alguém assumir o risco no meu lugar. Por exemplo, uma empresa que entende daquele assunto, então eu repasso para ela parte do meu projeto. Ou eu vou mitigar o risco, né? Ou diminuo a probabilidade do risco virar um problema, diminuindo o impacto, no caso dele virar realmente um problema, ou eu evito o risco, que é simplesmente eu elimino aquelas possíveis situações que tenham risco no meu projeto. E, nesse sentido, eu vou planejar, então, a resposta. Eu vou definir o tipo de resposta para qual eu vou dar. Então, uma vez que eu defini o tipo de resposta que eu vou dar, agora eu vou definir o que eu vou fazer para essa resposta, que é implementar uma resposta ao risco. Então, a ação vai ser mitigar para diminuir a probabilidade e para isso eu vou aumentar o tamanho aí da empresa. Até aí, ok. Mas como que isso impacta? Refazer o projeto da empresa, refazer o cálculo financeiro da empresa, refazer o planejamento da construção, tudo isso são ações que eu preciso fazer, porque eu defini que isso daqui é uma resposta ao risco. Então, eu tenho que planejar essas ações. Tudo aquilo que você colocou como sendo situações associadas ao risco precisam virar ações de fato, que devem aparecer no cronograma, que devem aparecer como atividades do seu projeto. Esse é o momento de transformar esses planos de resposta em ações. Uma vez que você planejou a resposta aos riscos, você precisa fazer um processo de implementar o que você planejou. Executar de fato aquilo que você planejou como resposta aos riscos. Então, eu planejei que eu tenho que fazer o projeto refazer, na verdade, e o projeto da hidrelétrica, que eu vou ter que refazer o planejamento de custo. Então, eu vou ter que fazer isso. Efetivamente, fazer o que eu planejei como resposta a esse determinado risco. Eu planejei contratar uma seguradora para me dar um seguro especial para aquele risco associado. Até aí, perfeito. Agora, o que eu preciso fazer é contratar a seguradora. Então, eu tenho que definir quem é que vai fazer, qual é o prazo que esse processo vai demorar. Isso tem que estar lá no planejamento. Mas, de fato, é necessário acompanhar se isso está sendo feito. Então, isso é a implementação da resposta propriamente dito. E, por fim, eu tenho que monitorar os riscos. Eu tenho que monitorar tanto as respostas para ver se elas estão de fato sendo executadas, se as pessoas estão fazendo aquilo que a gente combinou para evitar que aquele risco vire problema, para evitar o impacto naquele risco. Se a seguradora, por exemplo, já foi contratada no prazo definido, se o replanejamento da hidrelétrica já foi feito no prazo definido, enfim, se foi gerado o escopo do contrato, naquele ponto que eu falei que não iria me responsabilizar. Então, eu preciso monitorar se as respostas foram de fato executadas. Mas eu também preciso, mas também nesse caso aí, né, preciso monitorar os riscos. Os riscos em si, porque ao longo do projeto, alguns riscos que não tinham sido pensados podem de repente aparecer. Então, no plano de gestão de riscos, é muito importante você pensar que a cada X tempo, a cada mês, a cada 3 meses, enfim, a cada prazo, né, que você estipular, de acordo com o tamanho do seu projeto, vocês vão sentar e, de novo, analisar se não apareceu um novo risco. Pode ser que, no primeiro momento, aquilo não era um risco.
mas de repente você percebeu a moeda, o dólar, subindo absurdamente. E aí aparece o risco de alguma situação que você precisa comprar no exterior. E agora o dólar começa a ser uma coisa altamente impactante. Então, algo que você não pensa no início começa a ter, né, novamente, a ser considerado, né, como uma situação de muita cautela, que merece bastante atenção. Os riscos, eles aparecem, às vezes, no projeto, em situações muitas vezes imprevistas. Ao mesmo tempo que alguns riscos que eram impactantes em um determinado momento, se vocês lembram, lá nos primeiros vídeos, quando a gente falou do gráfico das baleias, no início do projeto tem muitos riscos e esses riscos tendem a baixar ao longo do tempo. Alguns riscos deixam de ser importantes. Alguns riscos que de repente tinham uma severidade alta num certo momento, em outro momento do projeto a severidade ela é baixa. E aí você pode simplesmente parar de ter que fazer ações com ele e simplesmente aceitar. Então você precisa acompanhar os riscos para ver se todos eles mantêm a severidade original e se por algum motivo a severidade mudar, ela se alterar, aí você vai avaliar se as respostas aos riscos não devem mudar também. Portanto, aqui é um resumo dos riscos. Acredito que o importante é não esquecer: risco não é problema. O que a gente quer é justamente fazer uma boa gestão dos riscos para que eles não virem problemas, ou se virarem problemas, que seus impactos sejam bem menores. Portanto, eu identifico os riscos, eu faço uma análise dos riscos, eu defino uma resposta para os riscos e eu executo. Eu efetivo essas respostas e nesse cenário, sim, eu vou fazendo uma ótima gestão ou gerenciamento desses riscos. Bom, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.